Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição eu entrevisto Arthur Condé, radialista, historiador amador e produtor audiovisual. O Arthur produziu um documentário sobre a dupla sertaneja Cascatinha e Nhana. E também entre seus trabalhos está um projeto dedicado à memória de São José do Rio Preto. Arthur, muito obrigada pela participação. É um prazer estar aqui com vocês. Arthur, vamos começar a sua apresentação. Você nasceu aqui em Rio Preto mesmo? Não? Chegou aqui quando? Conta pra gente. Eu sou paulistano e em São Paulo, no início da década de 80, minha família teve uma oportunidade de trabalhar no comércio, abrindo uma filial aqui em Rio Preto. E o comércio era de jeans, calça da Levi's. Pode Olha falar a marca aqui? Pode? Já foi. Então, não tem problema. Abrimos um negócio aqui e deu tudo muito certo, o pessoal adorou e nós mais ainda, né? Meus irmãos ficaram em São Paulo, eu vim de trem para cá e eles falaram, você vai na frente para dizer se vale a pena a gente ir para essa cidade. Nós não sabíamos realmente como era São José do Rio Preto. Sério? E aí quando eu cheguei, eu não demorei meia hora, eu liguei para eles e falei, olha, eu chamei meus irmãos Christian, Fábio, vocês têm que vir para cá. Mas porque a cidade é legal? Eu falei, nossa, só tem mulher bonita. Você tinha que idade? Eu tinha 17 anos. Ai, jovem. Meu olhar era focado só nas moças, né? E seus irmãos mais velhos, é isso? Meu irmão mais velho e o irmão mais novo, né? Mas é uma brincadeira que eu faço, né? Mas a gente notou assim que o povo em geral, a população riopretense, tem muito cuidado no vestir. A gente até pensou, mas será que o pessoal vai comprar certo, as calças né? jeans que a gente vai vender? Mas deu muito certo, foi muito bacana. E meus irmãos atenderam minha conclamação e vieram rápido. Ô Arthur, e o interesse pelo audiovisual? Quando e como começou? Parece que tem uma relação, de familiar, família, né? Bem longa. Meu avô, Joaquim Condé, ele trabalhava como técnico em eletrônica em São Paulo. E ele conhecia tudo e tinha uma lojinha que ele abriu de toca-discos, ou vamos falar vitrola, que são os primeiros aparelhos que tocavam os discos de 78 rotações, 75, às vezes eu confundo, mas que era um bolachão, né, de vinil preto com uma velocidade rápida, gramofone e tal. E ele começou a trabalhar no audiovisual, vamos falar na parte de televisão, quando a televisão chegou no Brasil. Olha só! O Assis Chateaubriand pediu para o Matarazzo, né, que começou a movimentar a parte da TV, de produção de cinema e tudo, né? Titilo Matarazzo, o nome dele. E pediu para ele montar as primeiras câmeras que tinham sido importadas dos Estados Unidos, né? As câmeras de TV, porque ia começar um show lá, que é tipo um live TV. Se eu não me engano, era Hebe Camargo ou era algum outro apresentador, mas isso é década de 50 e tal. Então, meu avô fez as montagens dessa câmera. Né? Eram 3 câmeras, Olha só. E a primeira imagem, eles precisavam testar em alguém. Quem que foi o testado? Foi meu pai, que tinha 10 anos, estava junto, não tinha para onde apontar a câmera, apontaram para ele e ficou dando tchauzinho para a câmera. Então, meu pai, na brincadeira, fala que ele foi o primeiro ser vivo no Brasil a aparecer na TV brasileira, filmado, né? Na TV brasileira, né? E ele gostou muito disso. Depois ele fez arte dramática, artes cênicas e tal. Olha só! E ele foi parte do elenco da Globo. Ele fez umas 3 novelas, mas isso tudo na década de 70. Ok. Ele fez um longa-metragem, que era um musical, chamado A Moreninha. Se entrar no YouTube e outras plataformas de vídeo, você consegue ver a Moreninha, né? Com a Sônia Braga, meu pai, e vários outros que são o Richelli, Carlos Alberto Richelli, outros atores que estavam também começando como ele, né? Então ele foi elenco lá desse filme, desse longa, né? Que é um musical praticamente. E em novelas ele trabalhou no Casarão, Pingo de Gente, acho que Irmãos Coragem, que tinha o Tarcísio Meira e tal. E eu, como criança, né, e abelhuda, né, quando ele podia, ele me levava nas gravações, no set de filmagem. Então eu assistia a Vila Sésamo, que tinha o Garibaldo, que era um avestruz gigante, e tinha todo aquele povo lá na Vila Sésamo, e eu ia e descobria que o gigante do avestruz, né, que chamava, acabei de falar aqui, ele chama o Garibaldo? Garibaldo. O Garibaldo, né? E quando ele falava, as penas do peito do avestruz mexiam. Aí eu descobri que era um homem normal, que o pescoço dele era tipo de uma fantasia, né?
E foi um período muito bacana, porque eu conversava com a Aracy Balabarnian, ela, né, parava o que ela estava fazendo para ficar 10 minutos falando com um menino de 8 anos, a minha idade na época lá. Então eu tive essa colher de chá, de viver esse no período meio, de sets de filmagem e tal, tudo, enquanto eu era criança ali, né? E fica uma sementinha disso. E depois o tempo foi passando e tal, eu mudei para Rio Preto, um programa de rádio aqui estava procurando locutores, eu sempre gostei de audiovisual e tal. Fiz um teste e fui aprovado, junto com mais 2 outros, uma moça e um rapaz lá, né? Era um tipo de uma, como é que eu digo, uma convocação, né, para fazer um teste lá do Roberto Toledo. Ele que fez essa seleção que lá. Que legal! Então, eu sou, como é que fala, cria do Roberto Toledo. Que bacana. Aí eu peguei e comecei a fazer locução na Independência. Aí abri uma emissora nova, FM Diário, né, do Grupo Diário, lá em Mirassol. Fui trabalhar um tempo lá e aconteceu cada coisa bacana lá, tudo. Eu desenvolvi uma capacidade melhor de falar, né, familiaridade com o microfone. Então a partir daí eu não parei mais. Parei sim, parei um tempo para... Mas aí você foi para outra área, né? Fui para outra área comercial. Lembra que eu tinha loja que a gente veio abrir aqui? Exato. Fui gerente de uma loja lá em Goiânia, fiquei envolvido com ela há uns 10 anos, né? E depois fiz um curso superior aqui na Unip de administração de empresas, tudo. Aí, passado alguns anos, eu trabalhei como auditor no Grupo Rodobens, né? O Grupo Verde, né? E depois o Grupo Tarraf comprou meu passe. Fui trabalhar em outro grupo empresarial, também na área ligada à contabilidade. Aí eu trabalhei lá um tempo também e voltei para o audiovisual quando veio a pandemia. Eu trabalhei nesses setores, né, como auditor, a parte comercial. Até aí o audiovisual uma paixão, uma né? paixão e adormecida, né? Ficou ali para escanteio. Aí eu trabalhei por 10 anos, eu montei uma empresa de climatização e instalava sistemas de ar-condicionado, tudo. Trabalhei aqui em Rio Preto, tenho vários clientes aí, né? Empresas, médicos, pessoas, famílias aí de quase 14 anos de trabalho. E veio a pandemia, primeira coisa, não dava para atender mais, porque os clientes nem queriam receber você mais. Né? Todo mundo estava confinado nos seus lares, aí aquela preocupação toda, né? E eu falei, e agora, né? O que eu faço? Aí eu comecei a pensar no audiovisual. Eu tinha quando o YouTube nasceu, em 2005, nos Estados Unidos, eu já fiquei de olho, achei um negócio muito inovador, né? E em 2006 ele ainda não estava em português, né? Aí eu abri uma continha, um login, uma senha lá e coloquei uma bobeirinha de um trenzinho, que eu amo trens, né? Uma miniatura andando numa estradinha e tal, e deixei lá. Só que passados esses anos todos, né? A minha parte como auditor, minha parte também como microempresário, né? Da área de climatização, chegou um momento que a pandemia me colocou numa sinuca. Eu falei, o que eu faço agora? Eu falei, eu vou me dedicar àquilo que eu sempre gostei, que é vídeo, documentário, narrações, essas coisas. Eu comecei a me dedicar a isso. Porque eu fui docente em 2 universidades aqui em Rio Preto, a Unip e a Unirp, né? Eu trabalhei no período de 2000 a 2007, eu estava envolvido em coordenação de curso, em lecionar. A minha disciplina era História da Administração de Empresa, era a Teoria Geral da Administração de Empresa. Então eu vim assim, historicamente, desde Moisés, sabe? Que ele falou com o sogro dele, o Jetro, para, né, o que ele podia fazer se ele estava refém de tantos trabalhos. Ele falou, não, você tem que nomear e dividir esse teu trabalho. Então a administração de empresa começa desde os tempos bíblicos, né? E eu ia contando as histórias e tal, os alunos ficavam maravilhados, né? Era um outro jeito de apresentar ali, né? A reitoria da escola falava o seguinte, o Arthur tem que ser o professor da sexta-feira. Porque quando o pessoal vai sextar, ninguém quer ficar na escola. O pessoal quer tomar cerveja ou fazer isso, aquilo, enfim. Bater perna, mas não, o pessoal vinha na minha aula e tinha gente que me ligava, professor, estou em Araçatuba, não põe falta para mim que eu chego. Então você não se envolva em acidente e não morra, porque eu vou dar presente, né? Presente, eu vou morto aqui. Não, eu vou devagar, né? Então havia um apreço muito grande, um interesse deles por essas aulas, porque eu contava história. Eles me puseram um apelido. Eu achei que o apelido foi um elogio maravilhoso. E chamavam de Professor Forrest Gump. Contador de história. Falando em contar história, Arthur, você aí começou a se dedicar a essa paixão ao audiovisual ali nesse período da pandemia. E recentemente você produziu um documentário aí, videoobra de Cascatinha e Ana, uma dupla sertaneja que foi muito famosa ali nos anos 50 a 70. Por que você escolheu esses personagens para serem aí os protagonistas, né, para contar essa história? Olha que interessante. O ano passado foi quando eu fiz esse... 2023, né? 2023. Eu fiz o Vida e Obra de Cascatinha e Ana.
era um ano especial por um aspecto importante. A Inhana estava fazendo 100 anos, era o centenário do nascimento dela. E eu tive interesse de olhar na internet e falei, o que tem sobre eles, né? Porque minha avó, até meu pai cantarolava Índia, os seus cabelos, né? Na Índia lá, eu falava, que raio de música que é essa? Que vira e mexe, escuta alguém cantar, né? Mas o Índia foi um dos sucessos maiores da dupla, né? E eu comecei a pesquisar e vi que havia muito pouco sobre eles. Não, você tinha vários vídeos deles, mas eles cantando ou uma cena estática com e a música, né? Rolando para lá e para cá. Eu falei, mas cadê as entrevistas e tal? Eu descobri uma entrevista num Roda Viva lá de 1973 da TV Cultura, que era uma conversa mais longa, né? E na literatura havia pouca coisa, até que eu descobri um escritor rio-pretense que tinha falado, foi a tese de mestrado dele, falado sobre a vida de Cascatinha, a dupla. Professor Alaor Inácio dos Santos. E aí eu falei, caramba, deixa eu ver isso aqui. Fui lá na biblioteca, achei o livro, reli e falei, caramba. Temos que contar essa história. Não, eles não receberam a devida gratidão e o reconhecimento do que eles foram e o que eles representaram. Eu conversei com um professor da Unesp, o professor Romildo Santana. Sim. E ele escreve, né, tem colunas aí e tudo, né, ele é muito ligado à cultura e tal, e falamos sobre a dupla, né, ele fez um trabalho maravilhoso intitulado A Viola. Então ele traz todo o aspecto histórico da viola e a chegada dela no Brasil e tal. E falando do Cascatinhana, ele falou, cara, o Cascatinhana é muito importante, porque eles são um elo que fechou assim, centralizou a cultura da música e da América Latina, né, como um bloco único mesmo. Né? Ele usou as guarânias como um meio, um trampolim de solidificar a união dos povos latino-americanos. Olha só. Eu achei tão bonito isso que ele falou. Falei, peraí, vamos caprichar nisso daí. E aí uma amiga minha que faz projetos culturais, né, ela é muito habilidosa nisso, ela falou, Arthur, olha, você daria conta de fazer um documentário desse? Eu falei, com a mão nas costas. Vamos fazer. Ela preparou a parte de documentos, a parte mais formal e tal, e eu fiquei livre para pesquisar, para criar e tal, e fui viajando num documentário que ficou com 27 minutos. Ele ia ficar com 77 minutos, se eu tivesse que falar e pudesse falar tudo o que essa dupla mereceu, né? Porque eles foram extraordinários. Eles vieram de uma pobreza assim absoluta. Ambos do interior, ele era Araraquara, ela Araras, né? Araras, Então, uma família super humilde, ambos. E eles vão atravessando um período, né, que até fome, até necessidades eles passaram no começo dessa carreira dele. E a virada que eles dão na vida é uma guinada a 180 graus. Né? Eles chegam ao estrelato, né, a ponto da Record, em São Paulo, que era, assim, vamos falar, o centro do universo artístico. Exato. De São Paulo. Né? Eles receberam lá a Marlene Dietrich em pessoa, lá no Auditório Record. É uma coisa que pouca gente sabe. Uma atriz mundialmente famosa, né? Nossa, uma estrela, né? Ganharam os prêmios, Roquete Pinto? Era igual você ganhar um Oscar de melhor música, letra, né? Enfim. Agora, o que eles ganharam foram 2, né? Numa sequência. Então, ninguém repetiu isso. Eles foram os que fizeram aquilo, os únicos, né? Artistas, dessa sequência de 2 Roquete Pinto. E venderam 3 milhões de cópias. Num país que tinha, na época, em torno de 60 milhões de habitantes, você vender 3 milhões de cópias num país que tinha 500 mil tocadiscos? Como que é isso? As pessoas que compraram os LPs do Cascatinhana compravam ou para ouvir na casa de um parente ou para esperar quando tivesse dinheiro para comprar uma vitrola. É assim, um fenômeno absurdo, né? O presidente Juscelino Kubitschek tinha a música índia como a música mais linda que ele já ouviu na vida dele. Era a preferida dele. É uma coisa interessante, né? Arthur, e é interessante que a gente falou do estrelato da dupla, mas foi uma dupla que fez a sua trajetória em circos, né? O pré-estrelato ali, vamos dizer, né? Esse documentário eu menciono esse aspecto, né? Qual que era... vamos falar a TV da época, ou vamos falar mais modernamente aqui, contemporaneamente, qual que era o Google dos anos 40? Era o circo. O circo lançou muitas duplas de cantores, duplas sertanejas, tudo. E eles fizeram do circo também a raiz do início da carreira deles. Então foi ali que eles foram se desenvolvendo, foram aprendendo com os colegas também algumas coisas, e ele e ela brilharam graças ao circo. O circo
começou a promovê-los de uma maneira extraordinária. A entrada decisiva mesmo no circo foi num circo lá em Araraquara, que o dono do circo falou, ó, se vocês fizerem sucesso, vocês estão dentro, se vocês não fizerem, vocês vão para a rua na mesma hora. Então, assim, eles colocaram o coração, a alma na apresentação, a plateia aplaudiu de pé, sem parar. Os atores, os artistas do circo, junto com a plateia, de pé. A coisa, assim, foi, assim, avassaladora. Então, porque eles eram muito afinados. A Inhana tinha capacidade vocal extraordinária, incomum. E ele também. Então, os dois cantando juntos eram, assim, a alegria do brasileiro, né? Todo mundo queria ver, queria conhecer e tal. Tanto é que aí eles não pararam mais. Eles foram crescendo e se tornaram mesmo... são considerados os precursores da música sertaneja raiz que a gente conhece hoje. O Arthur, e você, aqui, para quem talvez ainda não saiba, aqui em Rio Preto tem uma sala, a sala chamada Cascatinhana, que fica no museu, ali no Centro Cultural da UD Jorge Simão, né? O prédio da biblioteca, né? Que a gente conhece. E ali, o que a gente encontra ali, por exemplo, Arthur? Tem muita gente que ainda não conhece esse espaço, né? Eu falo que é um espaço perigoso, brincando, né? Porque se você entrar lá, você vai ficar surpresa de ver a riqueza de artes e a representação do próprio... A Sala Cascatinhana, que é um legado maravilhoso que ele, antes de falecer, né, ele fez questão, né, quando ele estava ainda bem doente, de doar para Rio Preto o que eles tinham de lembrança, inclusive os 2 Roquete Pinto, os 2 troféus estão ali e tal. Mas é um ambiente perigoso, porque você vai se apaixonar. Aí você vai querer frequentar aquilo lá de carteirinha, né? Porque reúne obras de pintores, reúne as obras fotografias, da dupla. né? Uma coisa assim, fora do comum. Objetos pessoais. Sim, né? Você tem recortes de jornais, você tem trechos que você pode ver de história, piadinhas que fizeram, né, numa coluna, falando deles também, né, da dupla. Então, você começa a entender a história por causa do que tem ali. Então tem alguns resumos nas paredes, né? Você tem várias fotos, várias cenas muito interessantes que vale a pena. Tem um colarzinho que ela usava, um colarzinho de pérolas lá que ela usava. Tem uma colcha de retalhos que não é a colcha de retalhos da música. Da música. Né? Tem uma música, a colcha de retalhos, que é muito linda, né? E não é. Ele próprio falou, fala que não é, mas era bem parecido com essa. Então, se a gente vai olhar para a colcha, vai falar, essa é a colcha mesmo, que é da época, né? Arthur, e a gente pode falar de músicas, as principais, Meu Primeiro Amor, Índia e Colcha de Retalhos? Com certeza, com certeza. E a Paloma foi uma maneira como eles trabalharam, porque a Paloma é uma criação do Iradier, né, o espanhol, em 1700 ela vai bolinha lá, faz bastante tempo. Mas esse Olinha, que veio do original La Paloma, né, é extraordinário. Depois que a dupla fez, arrebentou no Brasil, todo mundo cantava, Elvis gravou nos Estados Unidos a versão La Paloma, chamando de No More, e ele usou no vídeo Blue Hawaii, que é o filme do Elvis Presley do Havaí. Gente! Ele cantou o La Paloma na versão dele depois da nossa dupla. Depois do Cascatinhana. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Porque o embaixador americano no Brasil, ele sempre reportou o que está acontecendo, qual é a tendência cultural, musical, quem que está no topo e tal. Cascatinhana era conhecido lá também, né? Algumas coisas. E o La Paloma realmente acho que pegou firme no coração do rei do rock lá. E gravou. Ele gravou No More, chama a música. E se ouve, é exatamente a Paloma, né? Que bacana. É formidável, muito bacana, muito bacana. Arthur, além de você se dedicar a esse documentário aí dos Sabiás do Sertão, que foi o nome, o título que a dupla ganhou, atualmente você vem se dedicando a um projeto aí que é de memória da cidade aqui de São José do Rio Preto. Verdade. Projeto Memória Viva, um trabalho feito em parceria com o IHGG, Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico aqui de Rio Preto. Explica pra gente o que é essa proposta, seu principal objetivo com essa iniciativa. Eu penso que o objetivo principal é conscientização. De quem? Do público que vai estar acessando, porque eles vão ver que Rio Preto, né, quem não é daqui mudou para cá, ou quem nasceu aqui, Rio Preto nunca foi desse jeito sempre. Como está em questão de trânsito, em questão da estrutura de hospitais, faculdades, escola, nunca foi assim. Como que foi esse passado? Então, a Memória Viva busca nas pessoas com mais idade, né, que estão entre nós hoje, um relato pormenorizado do que era Rio Preto, né, no tempo que eles eram meninos, isso há 80 anos atrás,
e quais as condições daquela época e o que mais ressaltou, né, nos olhos deles com as mudanças que aconteceram na cidade. Isso é de uma riqueza, além de ser um entretenimento bacana, sadio, surpreende porque você fica sabendo coisas, às vezes, de onde você mora, você nem sabia. Exatamente. Então, assim, você começa a reconhecer, a valorizar coisas que Rio Preto tem hoje e que, às vezes, as pessoas nem sabem o que tem. Nomes de ruas, né? A gente vive falando nome de rua e tal, mas peraí, quem são Quem esses? foram, né? Então, nossos entrevistados, né? Eles têm a condição e a capacidade de citar alguns nomes que a gente conhece, que nome de rua, nome de praça, nome disso, daquilo, porque foram amigos deles. Foram pessoas com as quais eles conviveram. Então é uma coisa assim, eu considerei fascinante. A hora que fizemos o primeiro projeto, nós já temos um entrevistado, né? O José Villanova, né? José Villanova, que é um designer, né? Um cara ligado à parte de arquitetura, e que foi uma surpresa para mim. Foi uma surpresa. E olha que eu conheço o José Villanova desde 1981. Já conversei, já almocei muito com ele, né, num restaurante que a gente ia de comida natural, que a gente era macrobiótico, né? Tudo. Mas eu nunca soube nada daquilo que ele falou no relato ali, no depoimento. Depois que ele acabou de falar aquelas coisas, eu falei, ô Zé Villanova, você nunca me falou isso, rapaz. Mas agora está registrado. Tá. Falei, agora você não me escapa mais, vai estar tudo gravado aqui nas câmeras, rapaz. Arthur, você está produzindo também um outro trabalho, um curta-metragem chamado General de Dois Mundos. Explica pra gente, é uma obra de ficção, parece que você usa inclusive a inteligência artificial nesse projeto, como que é isso? Exatamente. O General de Dois Mundos é um curta-metragem que eu pretendo fazer em torno de 20 minutos e que ele faz com que, vamos falar assim, o exército aliado, ou especificamente lá um grupo de cientistas, está desenvolvendo uma máquina do tempo porque eles não aguentam perder jovens e oficiais. A guerra estava ceifando milhões de vidas de todos os países, não é só os judeus que foram parte de um holocausto horroroso, né? Mas russos, americanos, todos brasileiros da Força Expedicionária Brasileira, morreram mais de 500 lá nos campos de batalha. E os americanos falam, quem vai ganhar isso? Os aliados ou a Alemanha nazista, né? Então, nós só vamos saber se a gente for para o futuro. Aí desenvolve um projeto secreto. Essa máquina, né, é um vórtex temporal, faz com que esse general que está à frente das pesquisas venha cair aqui em São José do Rio Preto. O general desembarca onde? No Centro Cultural Daúde Jorge Simão. E a conversa vai migrar para os acervos que Rio Preto tem nos seus museus. Então, isso vai ser um atrativo, eu imagino, e creio que vai ser mesmo. Essa é a sua intenção, inclusive, né? Para que aqueles que assistirem, especificamente jovens, que eu acho que vão gostar mais da ficção científica, tenham interesse de visitar aquilo lá. Onde entra a inteligência artificial? Alguns personagens que eu estou criando e sua movimentação e tal são montados a partir de inteligência artificial. Eu entro num prompt e descrevo qual que é a aparência dele, quais são os ambientes que ele está e tal. Porque lá no passado, a gente não pode estar lá em 1944, mas a inteligência artificial pode. Ela conhece esses cenários, ela tem toda essa informação. Então, quando eu peço para um cientista, né, de avental num ambiente militar, numa instalação militar, tá soldando uma placa, ele me dá exatamente o que seria em qualquer filme, né? A cena é criada naquele ambiente e tal. Então, a inteligência artificial me ajuda muito nisso. A chegada do general por exemplo, no Daúde Jorge Simão, aqui no nosso centro cultural, aqui vai ser usando a inteligência artificial, né? O homem vai aparecer lá de algum jeito. Como? Então isso é secreto, viu, gente? O projeto é super secreto. Que bacana. Então é basicamente na criação dos personagens que essa inteligência artificial te auxilia nesse projeto. E no enredo também, parcialmente. Porque eu gostaria que o texto tivesse uma coerência, uma sequência e detalhes que sejam engraçados. O humor fala e vende muito e ensina muito. O humor tem um poder muito grande nisso, né? Muito. Então, o ChatGPT que eu uso me ajuda a compor alguns trechos que, do contrário, de outra forma, passariam um pouco sem sal nem açúcar. Entendi. Sabe? Então ele dá uns temperinhos, né? A gente, tipo... Ai, não posso fazer spoiler. Não, então não fala. Então não fala. Que quando depois, quando ficar pronto, você volta aqui e a gente... Ele vai falar coisa muito engraçada, né? Porque quem é do tempo presente, que vai estar com ele, né? O curador ali que vai estar com ele, vai falar, não, calma, general, aqui as coisas são diferentes, mudaram. Aí ele vai ensinando esse general, né, as diferenças que ele vai identificar, né?
Então, está sendo um trabalho delicioso de fazer, é muito bacana. Dizem que quando você trabalha com o que você gosta, você não está trabalhando, você está na hora de lazer, né? E eu percebo da mesma maneira, né? Você sente isso fazendo esse tipo de trabalho, de projeto? Estou com 60 anos nas costas e estou achando que eu tenho 18. Que bacana. A gente está se encaminhando aqui para o fim da nossa entrevista, Arthur. Okay. Quem quiser entrar em contato com as suas produções, com o seu trabalho, basicamente seu canal no YouTube, o canal da produtora, Emotion Produtora? Olha, se a banca examinadora desse projeto no SESI aprovar, ele vai ser exibido em todas as unidades do SESI no estado de São Paulo. E eles pedem autorização para exibir nas mídias deles, né, nas plataformas deles. E imagina, esse projeto que você está falando, o General de Dois Mundos, você pretende inscrever num edital do SESI para curta-metragem. E o Cascatinha em Iana, nos editais do Nordeste, que eles estão abrindo agora. Né, você tem na Paraíba, no Rio Grande do Norte, você tem agora novos editais que contemplam documentários. O do SESI só contempla ficção. Então você tem que ser uma ficção. Ok. Tá? Então, por isso que eu não posso inscrever o Cascatinhana aqui nesse do SESI. Mas são isso. E meu canal no YouTube seria um dos... E o Cascatinha tá no seu canal, né? Tá. Aí lá pode... Pessoal, no YouTube, é só procurar por Emotion Pictures. É o canal onde vocês encontram esse documentário. Essa edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Mais informações sobre a cultura da cidade, as produções audiovisuais, você sabe que você acompanha ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. E a gente termina essa edição, olha que bacana, com a exibição de um dos trabalhos do Arthur que esteve aqui conosco. É justamente esse documentário trazendo aí a vida e obra de Cascatinha Iana. Bom, fico por aqui, agradeço a companhia, agradeço a audiência e espero que você goste do documentário a seguir. Até mais. Muito obrigada, Arthur. Tamo junto. Vamos lá. Cafezal em flor, quanta flor. Cascatinha Iana. Você provavelmente já ouviu falar dessa dupla sertaneja das antigas. Mas se você tem mais de 50 anos, você ouviu muitos sucessos deles. Vamos conhecer agora a sua linda história que começou no meio do século passado, quando não havia mídias sociais, nem a internet e nem ainda a televisão. A única coisa que equivaleria a um Google no tempo em que a dupla começou eram os circos. Os circos foram durante 4 décadas o meio de entretenimento que popularizou muitos cantores e duplas sertanejas, muito antes da invenção da televisão. Este é o documentário Vida e Obra de Cascatinha em Iana. Eu sou nascido em Araraquara, Morada do Sol. E a Iana? Eu sou de Araras, estado de São Paulo. Começamos a cantar logo após o casamento. Eu, em 1937, mais ou menos, viajava com o circo. Era músico do circo Nova York. Era baterista do circo e geralmente naquela época os artistas, os músicos tinham que tocar, além de tocar, cantar. Então eu era baterista e cantor do conjunto. Cascatinha, o Francisco dos Santos, nasceu de uma família humilde em 1919 na fazenda Cafelândia, a 30 quilômetros de Araraquara. Ele foi o segundo filho do casal José dos Santos e Márcia Marim, que era do lar. Quando Cascatinha fez 5 anos, uma tragédia abateu-se sobre sua casa. Seu pai acidentalmente pisou num espinho e o ferimento virou uma grave infecção que os antibióticos disponíveis naquela época não conseguiram curar. Ele veio a falecer pouco tempo depois. Cascatinha, seus 4 irmãos e a mãe foram separados, pois a viúva, Dona Márcia Marim, não tinha condições de sustentá-los. Cada um foi adotado por uma família, geralmente amigos ou fazendeiros na vizinhança. O Francisco, nosso Cascatinha, foi adotado pelo administrador da fazenda, o Sr. Paulo Frigério.
2 anos depois dessa separação, a filha do administrador e seu marido decidiram adotá-lo e seguiram para Marília. E depois, seu pai trabalhou para um empreendimento que fornecia dormentes para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que em 1930 tinha mais quilômetros de trilhos do que São Paulo tinha de estradas pavimentadas. Terminada a necessidade dos dormentes para a ferrovia, ele então mudou-se para Garça. Aos 12 anos, o Francisco inicia seu aprendizado musical com Sebastião Zuccoli, um estudioso de música que dirigiu a Corporação Musical Santa Cecília de Garça, São Paulo. Ele destacou-se por ter um ouvido sensível à música, sendo que, com isso, ele preferia deixar de lado as partituras para improvisações a seu próprio modo. Nessa época, um apelido começava a acompanhar Francisco e que mais tarde viria a imortalizá-lo como artista: Cascatinha. Tal apelido veio por causa da proximidade do grupo escolar que ele frequentava com uma fazenda chamada Cascata. Nesta fazenda, ele e seus amigos aproveitavam a hora do recreio e pulavam a cerca de lascas de madeira, correndo até uma pequena queda d'água a 500 metros da escola. Frequentemente, Cascatinha era o cabeça e, segundo ele, desencaminhava os colegas e dizia: "Vamos brincar na Cascatinha", e a turma o acompanhava. Em 1937, então com 18 anos de idade, Cascatinha quis tentar a sorte numa cidade maior, já que Garça não lhe oferecia um futuro como um artista. A cidade grande mais próxima era Marília, para onde ele foi, chegando com a cara e a coragem. Francisco dos Santos começou então cedo sua carreira musical como baterista de circo. Ainda no final dos anos 30, ele conheceria um circo de passagem pela cidade de Marília com música ao vivo. O circo estava precisando justamente de um baterista. Era o Circo Nova York. Era baterista do circo e geralmente naquela época os artistas, os músicos tinham que tocar, além de tocar, cantar. Então era baterista e cantor do conjunto. E o proprietário do circo, era o cômico da companhia, fez com que eu cantasse com seu irmão no picadeiro. Mas naquela época eu sabia só cantar aquelas músicas do Moreira da Silva, sambas de break, sabe? Mais ou menos. Vou mandar prender esta nega risoleta que me fez uma falseta e me desacatou. Samba de break, né? Aquela jogada, né? E depois, viajando, conheci um artista equilibrista, Natalício Firmino dos Santos. E então formamos a dupla. Naquela época chamava-se a dupla Chopes e Cascatinha. Era tipo assim de humorismo assim, agradável bem, porque não só humorismo, como também música séria. Cascatinha, conte uma piada pra nós. As piadas não lembro mais, não lembro, não dá pra lembrar, porque há muito tempo que a gente não conta piada, tá fora de forma. Em 28 de março de 1923, Ana Eufrosina nasceu no município de Araras, São Paulo, onde passou sua infância e adolescência. Desde cedo, Ana já se envolvia com a música. Sua família tinha muitos músicos amadores. Ainda em sua adolescência, passou a fazer parte da Orquestra Jazz Band de Araras, na qual já atuavam seus irmãos mais velhos, José do Patrocínio e Luiz Gonzaga. Com o sucesso deles, Inhana recebeu o convite para apresentar-se na Rádio Clube de Rio Claro e no programa A Voz de Araras, da Rádio Zurita. Nesse período, ela própria herdou o nome desse programa, passando a ser conhecida como A Voz de Araras. Eu comecei a cantar, meus irmãos cantavam em orquestra lá na minha terra. Nós fazíamos baile e minha mãe, eu fui cantar com meus irmãos, que minha mãe deixou. Eu me casei com 18. Não, tô fazendo as contas aqui, né? Só fazendo as contas. Com 18 anos, eu tinha uns 14, 15 anos, quando eu comecei a cantar. Mas depois, viajando, percorrendo o Internão Paulista, para 1940, fim de 41, chegando na simpática e hospitaleira cidade de Araras, fiquei conhecendo esta criatura maravilhosa, a Inhana. E fui apresentado a ela como sendo a cantora
da cidade. Ana Silva, a cantora de Araras. A Inhana era noiva. Me apresentaram e tal. E eu então, nossos olhos se encontraram, nossos olhos se gostaram e nós também se gostemos. Quando Francisco dos Santos e Ana Eufrosina da Silva casaram, a dupla Chopes e Cascatinha estava a serviço do Circo Nova York, que seguia sua turnê por cidades no interior paulista. Mas eles agora eram dois casais. Chopes e a sua esposa, que se chamava Argentina, e o Cascatinha com a sua Ana. Os dois parceiros decidem empreender uma tentativa na capital da República do Brasil, o Rio de Janeiro. Nesse ano de 1942, o Rio era a sede das mais famosas rádios dentre as 106 emissoras do país. Todas elas nas ondas de amplitude modulada, as AM, pois as FM só existiriam 30 anos mais tarde. Em relação à audiência, se destacavam as rádios Mairinque Veiga, Rádio Nacional PRE 8 e Rádio Clube PRA 3. A dupla conseguiu alguns poucos êxitos que lhes davam algumas somas em dinheiro, um vale-jantar em restaurantes finos ou peças de roupas que não lhes serviriam para nada, como uma gravata borboleta e camisas que não batiam com a sua numeração. Assim, a necessidade de garantir seu sustento e o envio de dinheiro às esposas distantes em Araras levou-os a procurar novamente shows em circos, parques e antessalas de cinema. Pouco tempo depois, Ana junta-se à dupla e formam o trio Esmeralda, que durou pouco, vindo a terminar no final de 1942. Em 43, criam a dupla, mas Ana precisava de um nome artístico, pois o casal estava prestes a assinar um contrato com o Circo Estrela d'Alva, que estava deixando o Rio de Janeiro rumo ao interior paulista. Depois de algumas considerações, o casal adotou como nome da personagem feminina da dupla, Inhana, uma mistura das palavras Sinhá e Ana. Em 1943, a dupla tinha nome, mas não tinha endereço. Do Circo Estrela d'Alva partiu para o Circo Ita, das Irmãs Alves. Do Circo Ita, partiram no segundo semestre para o Circo das Irmãs Miranda, onde a dupla permaneceu até o Natal. Cascatinha contou numa entrevista que, naquele Natal, o que o salvou foi a solidariedade do artista circense Eduardo Souza, cuja esposa era malabarista e os dois filhos faziam números infantis. O Circo das Irmãs estava sem dinheiro para investimentos em propaganda e sem público. Eduardo Souza, condoído com a situação do casal, deu-lhes 10 mil réis do pouco que tinham. Isso deu para um pouco de arroz, outro tanto de feijão e 2 nacos de costela de porco. Essa foi a ceia natalina nesse período difícil. Prosseguir naquelas condições não seria mais possível. Por meio de contatos com artistas obtidos em Casa Branca, Cascatinha descobriu que em Ribeirão Preto encontrava-se armado o enorme Circo Universal de Máximo Bernardo, e ele então decidiu tentar a sorte. Ele e a esposa apanham um trem da meia-noite para amanhecer em Ribeirão Preto. Com 0 tostões no bolso, eles seguiram a pé no meio da madrugada da estação até o circo, chegando com o sol clareando amanhã. Tudo inútil. O elenco estava completo. Havia um certo Pires, contador de piadas, e a dupla de cantores Sertãozinho e Inhá Neide. Máximo Bernardo, no entanto, sensibilizou-se com a situação do jovem casal de artistas. Foi quando ele indicou-lhes o português Adriano Ribeiro de Souza, que estava montando em Araraquara o grandioso Imperial Parque Teatro, com muitas atrações, roda gigante, picadeiros e que incluía números musicais. Antes de partirem, Cascatinha e Inhana telefonam para Araraquara e recebem do secretário do seu Adriano Ribeiro de Souza o aval para embarcarem no primeiro trem para Araraquara. Vocês arrumam o dinheiro das passagens que aqui nós te reembolsaremos, disse o tal secretário. Para lá seguiram ambos, sendo recebidos na estação pelo mesmo, que cumpriu o combinado, alojando-os no hotel da cidade. O momento da apresentação surgiu numa sexta-feira de março de 1944. Naquela noite, o português dono do parque não pôde assistir à estreia, mas encarregou sua esposa e o secretário de acompanhar a dupla, além dos artistas mais antigos da companhia. Se a tal dupla, Cascatinha e Inhana, agradar, ela fica. Se não, ela nem precisa voltar pro hotel. Vão direto pra rua, teria dito o dono do parque. O show foi um sucesso tão avassalador que os próprios artistas do circo, além do público, aplaudiram de pé a dupla. O português foi logo informado do sucesso. Quando retornou a Araraquara, chancelou o contrato deles com o Imperial Parque Teatro. Cascatinha e Inhana permaneceram pelos 3 anos seguintes, itinerantes por cidades do interior paulista.
Os sambas de carnaval, as marchinhas e as foxes canções eram os gêneros prediletos da população brasileira dos grandes centros em 1944. Nesse ano, a Segunda Guerra Mundial devastava a Europa, alastrando-se pela África e indo até as nações no Pacífico. Cascatinha e Inhana estavam alheios às questões políticas do conflito. Mas em setembro de 1944, ficaram um pouco impressionados quando milhares do contingente da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, embarcava nos navios de transporte de tropas a fim de combater batalhões alemães entrincheirados em Monte Cassino, Monte Castelo e na região de Pistoia, na Itália. O governo do Estado Novo de Getúlio Vargas não interessava a dupla. Ao contrário, lançamentos como o samba Atire a Primeira Pedra, de Ataúfo Alves e Mário Lago, e outras canções da época, eram de seu gosto, pois as apresentações que promoviam eram recheadas por músicas sertanejas, boleros, toadas, rancheiras, modinhas, sambas, tangos brejeiros, baiões e as primeiras guarânias. No ano de 1947, se apresentaram pela primeira vez numa estação de rádio. A Bauru Rádio Clube, em seus programas Luar do Sertão e Cirquinho do Benjamin. Em 1948, passaram a atuar na Rádio América, em São Paulo, e em 1950 são contratados pela Rádio Record, onde trabalharam até 1962. Em 1951, seu primeiro disco é gravado pela gravadora Toda América, cantando a canção La Paloma, de autoria de Sebastián Iradier, compositor espanhol de 1863, e Pedro Almeida, e a toada brejeira Fronteiriça, de José Fortuna, um dos compositores favoritos de Cascatinha. Aqui ouviremos um trecho de La Paloma nas vozes da dupla sertaneja riopretense Júnior e Cristiano. À tarde o tanger do sino da capelinha, bem perto canta dolente de uma rolinha. À tarde o tanger do sino da capelinha, bem perto canta dolente de uma rolinha. Quando é noite de lua, a tristeza me vem. Ai, são saudades de um grande amor e muito longe vai. No ano seguinte, em 1952, eles gravam duas canções que seriam dois de seus maiores sucessos, assim como da própria música popular brasileira. Meu Primeiro Amor, uma composição de Hermínio Jiménez, com versão de José Fortuna e Pinheirinho Júnior, e a Guarânia Índia, de José Flores e Manuel Ortiz Guerreiro, também com versão de José Fortuna. Índia vendeu 300 mil cópias só no primeiro ano de lançamento e até os anos 1990 vendeu mais de 3 milhões de discos. Índia, que era uma das músicas preferidas do presidente Juscelino Kubitschek, mereceu diversas gravações por outros intérpretes ao longo dos anos.
Vamos ouvir esses sucessos na voz de Júnior e Cristiano. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta, vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre em meus lábios, irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse sofredor. Implora por seu carinho, só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor, tão cedo acabou só. Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar. Seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tem o cheiro da flor. Em sua trajetória de grandes sucessos, eles receberam o prêmio Roquete Pinto. Esse troféu, idealizado pelo locutor e produtor de TV Blota Júnior, é uma homenagem a Edgar Roquete Pinto, considerado o pai da radiodifusão do Brasil. Ser premiado com um papagaio dourado desses era no Brasil o equivalente a um Oscar da excelência em rádio e televisão. Cascatinha e Inhana conquistaram 2 vezes esse troféu, uma em 1951 e outra em 1953. Em 1954, recebem a medalha de ouro da revista Equipe e ganham o título de Os Sabiás do Sertão, devido aos recursos vocais impressionantes da dupla. Em 1959, lançam outro grande sucesso, a Guarânia Colcha de Retalhos, de Raul Torres. Nesse mesmo ano, Cascatinha é promovido a diretor artístico da gravadora Toda América. Aquela colcha de retalho que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalho está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu has de lembrar da colcha e também
o sucesso deles parecia não ter fim. No livro Uma História Contada às Falas e Mídia, de autoria do professor Alaor Inácio dos Santos Júnior, lemos o seguinte sobre eles. Abre aspas. No início de 1981, a lenda de precursores da música caipira lhes asseguraria mais um troféu, entre os inúmeros que acumulavam. O de melhor dupla pelo conjunto de obras caipiras, outorgado pela Ordem dos Músicos do Brasil. Em fevereiro daquele ano sairia o último LP da dupla, Você Pra Mim É Tudo. Neste mesmo mês, cerca de 50 mil pessoas aplaudiram entusiasmadas a apresentação de Cascatinha e Inhana no Festival de Música na Praia, que a Secretaria da Cultura realizou na Praia do Gonzaga, em Santos. Embora ocultasse das pessoas mais próximas, Inhana, então com 58 anos de idade, sentia-se afadigada, como revelaria Cascatinha a este trabalho. Mas ambos aguardavam com uma ansiedade infantil a chegada do dia 20 de junho de 1981, quando, com a presença de representativas duplas de artistas, como Tonico e Tinoco, Milionário e José Rico, entre outras, seriam comemorados os 40 anos da dupla Cascatinha e Inhana, num bem organizado concerto no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, intitulado A Grande Noite da Viola. No início da tarde de 11 de junho de 81, no entanto, enquanto encontrava-se sozinha em casa, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, onde residia com o marido, Inhana sentiu-se mal e foi até uma farmácia na vizinhança. Lá foi levada pelo farmacêutico ao Hospital Leão 13, onde faleceu. No dia seguinte, alguns jornais estampariam reportagens sobre os momentos finais da cantora. Todas elas, e também o laudo médico do hospital, apontavam as complicações cardíacas como causa da morte, que ocorrera às 16h30. No jornal O Estado de São Paulo, a notícia foi emblemática. Dupla sertaneja perde sua voz feminina, Inhana. Emissoras de rádio, especialmente as mais populares, fizeram programas especiais apresentando os sucessos da dupla. Em 1982, Cascatinha grava um disco solo pela gravadora Continental, o emblemático Canto com Saudade. Mas o gosto popular vigente já não se interessava pelo sentimento de saudades. Comercialmente, no rádio e na TV, baladas como Lança Perfume ou Baila Comigo, da cantora e compositora Rita Lee Jones, estavam distantes do romantismo das músicas caipiras. Já no início dos anos 90, em São José do Rio Preto, ele conheceu a também viúva Helena Lopes da Silva, que também era uma fã da dupla, com quem se casou. Em 1993, Cascatinha ficou muito abalado com a morte de seu parceiro, compadre e amigo José Fortuna. E no final de 1995, outro abalo. Depois de um mal-estar, exames revelaram que ele sofria de uma cirrose hepática crônica, doença que lhe tiraria a vida em 1996. Fecha aspas. Como comentário final, é importante salientar que a dupla Cascatinha e Inhana foi a personificação da transformação cultural no campo da música popular, preconizada pela Semana da Arte Moderna de 1922, em São Paulo. Ela marcava a renovação do contexto artístico e cultural urbano e buscava renovar a arte brasileira nos campos de literatura, das artes plásticas, da música e da arquitetura. Nas palavras do professor, jornalista e pesquisador Romildo Santana, temos o seguinte: as guarânias de Cascatinha e Inhana, celebradas pela Tropicália, concretizam um dos ideários da Semana da Arte Moderna, a união dos países latino-americanos.
Lembra seus cabelos dos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar. Seus lábios de rosa